Viva São Paulo! Viva o Brasil! Na beira do rio Paranapanema, onde a longe se ouviam os ruídos das metralhadoras, que no troal das granadas, que imitava o grito do Ipiranga. Independência ou morte! Soldados da Constituição derrubaram, de armas na mão, a nefasta ditadura. Grupo de Comando, 22 de setembro de 1932. A história oficial diz que a Revolução de 1932 foi decidida nos gabinetes. Mas a história real, de suor, de luta, de pólvora e de sangue, foi decidida nos trilhos e na beira do rio. O interior de São Paulo não foi apenas um cenário, ele foi a última trincheira. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Ourinhos e Chavantes se transformaram em um escudo para todo um estado. Em 1932, a luta foi por uma Constituição. O Estado de São Paulo se levantou para que o governo federal deixasse de lado a ditadura para instituir uma nova Constituição, uma nova democracia com liberdade e o fim das intervenções nos estados. Naquela época, o Getúlio Vargas nomeava os governadores como interventores. O Estado de São Paulo era governado pelo Armando de Salles Oliveira, na época. E então, como houve negativa do governo federal nessa disputa, o Estado de São Paulo se levantou. E o movimento começou ali no centro de São Paulo, nas imediações da Sé, e depois se estendeu até a Praça da República. E aí sim, houve a explosão quando 4 paulistas morreram baleados ali a tiro de metralhadora na Praça da República. A partir daí, estourou a Revolução por todo o estado. Tua terra te atira aos teus pés, estremece de orgulho, ergue os braços, ergue braços de poeira aos teus passos. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um vazio de glória. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um vazio de glória. A gente precisa lembrar que esse período de 1900 até mais ou menos 1930 é um período marcado pela política do café com leite. Ou, como a gente fala também, república oligárquica. O que acontecia? A gente tem esses dois grupos políticos muito fortes, dois grandes partidos, que eram o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano de Minas Gerais, que eram responsáveis por quase todo o ativo econômico do Brasil durante esse período. O Brasil, que era um país, até a década de 50, muito agrário, muito firmado na base agrícola. A gente tem esses dois partidos, então, que faziam um revezamento de poder. Então, a cada período eleitoral, você tinha um presidente que seria paulista e, no outro período, um presidente que seria de Minas Gerais. No final desse período, a gente tem uma quebra, um rompimento desse acordo entre as duas oligarquias, na qual São Paulo tira para a reeleição um outro presidente
também paulista, rompendo esse vínculo com Minas Gerais e fortalecendo alguns movimentos que já eram contrários a esse poder dessas duas oligarquias. Um dos movimentos era o movimento tenentista, que era um movimento formado por oficiais de segunda classe do Exército, jovens, vindos geralmente de famílias de classe um pouco mais alta, que possuíam acesso a estudo e que, portanto, viam nessas duas oligarquias um problema para a política brasileira. E aí uma das coisas que eles queriam era, por exemplo, a centralização do poder em um dos poderes apenas, né, no executivo mais forte, para evitar, por exemplo, que os estados tomassem decisões por conta própria. E aí, quando Getúlio Vargas chega ao poder, né, quando ele tira de São Paulo essa hegemonia política, isso vai representar um grande chute mesmo, não só no orgulho, né, no ego do estado de São Paulo, mas também político mesmo. Porque uma das primeiras coisas que o Vargas faz, quando ele entra ainda no governo provisório, de 30 a 34, é tirar os governadores dos estados. Os governadores que já haviam sido escolhidos, ele tira. Então, São Paulo contava com governadores, geralmente, da própria oligarquia, do próprio grupo do Partido Republicano Paulista. E aí Getúlio tira e coloca nesses locais, nesses governos, pessoas da confiança dele. Pessoas que ele confiava mais e queria mais próximas. E isso vai mexer um pouco com a oligarquia paulista, porque daí o governador não vai mais favorecer os grupos dos cafeicultores e vai diminuir bastante a participação política desses grupos dentro do regime provisório. A informação que eu tenho é sobre depoimentos, sobre histórias, sobre jornais, sobre pesquisa que eu fiz durante a minha estadia de quase 30 anos no Museu Histórico de Chavantes. E conseguimos fotos, inclusive da Revolução, de pessoas que foram soldados da época, né? Teve um senhor de Chavantes que doou ao museu, Amando Pinto da Silva. Ele foi um dos soldados da Revolução e pelas fotos lá em Chavantes, depois encontramos jornais da época, o grupo de soldados paulistas vieram de trem, desceram pela estação ferroviária Chavantes, né, da Estrada de Ferro, se abrigaram num prédio que estava sendo usado por uma escola, a escola foi desativada, os alunos para casa, e os soldados ficaram bem ali no centro, próximo à estação, mas de lá eles foram no ponto principal que eles queriam, era no Rio Paranapanema, para que os soldados da Revolução, os gaúchos, não entrassem para o estado de São Paulo, não atravessassem o Rio Paranapanema. Na época, a Ponte Pênsil, ela já tinha sido destruída, demolida, derrubada, na verdade, numa revolução anterior, na getulista, de 30. A gente imaginava que era na de 32, mas ela já estava no chão. Mesmo assim, os soldados faziam trincheiras, ficaram próximos. E por depoimentos, inclusive meu pai contou, ele era menino, mas ele disse que contava as histórias, algumas ele viu, ele ouviu que soldados gaúchos ficavam do lado de lá no Paraná, atirando também para o lado de cá, porque eles queriam passar. Na verdade, eles passaram, chegaram até Chavantes, segundo depoimentos, teve confronto, teve até morte, ali perto do Rio Paranapanema, e os soldados gaúchos conseguiram chegar. E ficaram, inclusive, na época, na Santa Casa de Chavantes, né? Minha tia já era bem idosa quando disse isso. Ela era menina e ela disse que via, a minha outra tia, a irmã dela, morava próxima à estação, e ela via os soldados feridos chegando, e foi feita uma enfermaria ali nos barracões atrás da estação, onde ficavam os feridos, e as senhoras da sociedade de Chavantes se tornaram enfermeiras ajudando essa parte, e depois os soldados eram levados para São Paulo de trem. E teve um outro lado também que a gente viu, que os soldados ficaram em 2 estreitos do Rio Paranapanema. Um era na Ponte Pênsil e o outro, onde décadas mais tarde, foi feita o paredão da usina hidroelétrica, Chavantes. Foi encontrada uma enorme pedra,
com dizeres sobre a Revolução. A gente acredita que os soldados ficaram tanto tempo lá que com a baioneta eles encravaram na pedra a frase, né, sobre a Revolução. Quando a guerra estourou, o Exército Federal, comandado pelo general Valdomiro Castilho de Lima, tinha um plano claro: invadir pelo sul. Mas para chegar a São Paulo, eles tinham que passar por Ourinhos. Esta estação era a fechadura rodoferroviária do sudoeste paulista. E se as tropas de Vargas tomassem a estrada de ferro Sorocabana, aqui eles já tinham um tapete de aço para marchar até a capital. Então, se hoje Ourinhos é um ponto de passagem, de travessia interestadual e até mesmo nacional, quanto mais não era naquele momento, onde o transporte é muito mais reduzido, certo? E na nossa região passa uma das vias férreas mais importantes do estado de São Paulo, né, que é a via Sorocabana, que ela cortava o estado de São Paulo da ponta até praticamente a outra, né, e se ramificava vindo do sul para cá também. Então isso é muito importante porque o que ganha uma guerra? Né? Eu costumo dizer para os alunos na sala de aula que ninguém ganha uma guerra. Toda guerra é sempre uma derrota. Né? A guerra ela é a representação de que a política, de que aquilo que deveria ser tratado em debate, em discussão, falhou completamente e nós partimos para a agressão. Então ninguém ganha uma guerra, mas para que uma guerra se mantenha é preciso que os suprimentos e que os recursos cheguem. Então quem vai fazer esses recursos chegar? Justamente as pessoas que trabalhavam nas linhas férreas. Então Ourinhos e Chavantes, né, no nosso caso, representam algo essencial para o estado de São Paulo, porque toda a linha de suprimentos que abastecia, né, as nossas linhas militares contra o Exército Federal, ela passa por essa via férrea. Então, essa região, tanto é que essa região foi, né, invadida, tivemos conflitos nessa nossa região, ela sustentava esses pontos de distribuição de recursos. Para o governo federal, tomar essas regiões era importante porque representava tomar aquilo que era o recurso, aquilo que era a distribuição do recurso naquele contexto. Nossos grandes heróis foram os maquinistas, né, o pessoal que trabalhava nas linhas de trem, eles que garantiram aí que a coisa se mantivesse. A chegada dela até Ourinhos deu-se pela subida de tropas federais do sul para o estado de São Paulo, né? Porque o estado de São Paulo praticamente foi cercado. Tinha ajuda do estado do Mato Grosso prometida, mas que acabou não acontecendo. Então o estado de São Paulo ficou sozinho nessa luta. E com a subida dos federais, Ourinhos, por ser uma cidade estratégica, por ter fronteira com o estado do Paraná, por ter um entroncamento ferroviário e rodoviário na época já importante, né, organizou-se em toda a região aqui, principalmente aqui, um batalhão para defender essa faixa de fronteira com o estado do Paraná. Para proteger essa fechadura de aço, São Paulo não tinha um exército suficiente. Em julho de 1932, a rotina da pacata cidade de Ourinhos desapareceu. E foi exatamente aqui, na Praça Melo Peixoto, em um coreto instalado na época, que o exército de Teopompo se perfilou. Médicos, agricultores e comerciantes viraram soldados do dia para a noite. Olha, na verdade, as informações que nós temos do grupo Chavantes, no batalhão, acho que não no batalhão, né? Lá de Bauru, tinham médicos de Chavantes, tinham pessoas, tinham voluntários, sabe? E participaram, e por nossa sorte, nenhum morreu. Então, eu acho assim, convocados ou não, teve a participação da população, né? E um pouquinho da história, Chavantes tem um dedinho aí, né? Por ser divisa de estado, né? Por ter um rio ali unindo os dois, a participação foi ali, assim como Ourinhos e outras cidades também, né? Houve 2 batalhões com esse nome. Um formado em Ourinhos e outro formado em Barretos. Os dois tiveram o mesmo nome.
mas não são o mesmo, são dois batalhões diferentes. O daqui, formado por pessoas de Ourinhos e da região, né? E também de algumas outras cidades mais longe, talvez tenham vindo. A divisa do estado virou uma trincheira natural, mas o cenário era de Davi contra Golias. O Exército Federal tinha 18 mil homens e mais de 100 artilharias pesadas, enquanto deste lado, os paulistas tinham apenas 8 mil homens e 4 canhões antiquados. Com a chegada das tropas federais mais próximas, chegando a Cambará, passando por Jacarezinho, chegando a Cambará, e chegando até a região ali da Pedra Criminosa, na beira do rio Paranapanema, nós tivemos a nossa parte ali com o nosso batalhão Teopompo preparado para um combate caso fosse necessário. São Paulo se rendeu no início de outubro, mas a Revolução forçou o país a ter uma nova Constituição. Este majestoso obelisco, inaugurado em 1962, marca o lugar exato onde os voluntários da tropa de Teopompo sangraram na terra. É o ponto mais estratégico porque é onde o Paranapanema ali é mais estreito e com muitas pedras, muito pedregoso. E tem uma ilha bem no meio que serve como uma espécie de escudo e seria muito fácil para ser atravessado ali. Então eles montaram uma barreira ali para proteger o nosso espaço, aqui, nosso local. O monumento que existe no Clube de Jacuí, ele está lá esquecidinho, as pessoas não vão visitá-lo, não é lembrado oficialmente, mas ele exerce uma função muito importante, porque é a prova maior de que Ourinhos esteve na Revolução de 32, participou, e os nossos cidadãos mostraram o valor que tem e o valor que podem mostrar ainda mais. Diante do poder de fogo do Exército Federal, o Comando Paulista teve que tomar decisões dolorosas. A tática de terra arrasada entrou em ação. Esta ponte, Alves Lima, mais conhecida como Ponte Pêncio de Chavantes, financiada pelos Barões do Café, foi dinamitada em 32 pelos próprios paulistas para que os gaúchos não avançassem pelo rio. E a Ponte Pêncio, que mesmo ela tendo sofrido na Revolução Tenentista em 24, também estragaram um pouquinho a ponte, mas foi bem menor o estrago, conseguiram arrumá-la. Na de 30, os soldados quebraram a sustentação dos cabos, do piso. Aí ela caiu, e em 32 estava caída. Essa Ponte Pêncio só foi refeita, se não me engano, em 35 ou 36. Fizeram todinha de novo ao lado da primeira. Então a gente considera um marco, né? Porque mais uma vez Chavantes participou das revoluções para não deixar entrar soldados sulistas, né? Mesmo assim entraram, né? Lembrar da Revolução de 32 aqui na nossa região é garantir que o sacrifício nunca seja esquecido. Aqui no Museu Histórico e Pedagógico de Ourinhos ainda encontramos algumas lembranças dessa revolução, ao contrário de Chavantes, que já está esquecida.
a nossa educação patrimonial ela é muito falha, né? Eu vejo em sentido escolar mesmo. Nesse sentido, eu trabalho no Paraná também, estudei lá, e a educação paranaense ela foca um pouco mais na história do Estado, né? Coisa que nós não vemos em São Paulo, né? Em São Paulo nós não estudamos os grandes marcos do nosso Estado, né? E se no Estado, de modo geral, já não se tem essa educação patrimonial, na região menos ainda, né? Então, seria muito bonito se o jovem ele passasse por uma região dessa, né? O jovem fosse na ponte, em Ribeirão Claro, para nadar no rio, e ele entendesse que, poxa, aqui houve um conflito, aqui houve um embate, pessoas morreram aqui. As pessoas deram a vida para proteger esse lugar por razões muito específicas. Mas, infelizmente, isso não se tem, né? Eu vejo que nós precisamos trabalhar para desenvolver uma educação patrimonial que seja verdadeira, né? Acho que a gente sai um pouco da teoria da academia, né? Porque na academia a gente vê muito isso, né? Da importância da educação patrimonial, mas no sistema de ensino, na prática, isso não existe. Pelo menos no nosso estado isso é muito fraco. Então a gente precisa trabalhar essa educação patrimonial para que o estudante ele possa não só ver o monumento, mas para que ele possa encontrar a sua identidade também naquilo, né? Desenvolver um senso de pertencimento. Eu faço parte dessa história, dessa região. Eu acho que é muito disso que a gente precisa trabalhar. Eu avalio pela própria situação das pessoas na época, porque não eram pessoas preocupadas em cuidar da memória, em tratar da memória. Ourinhos nunca teve essa característica. Ourinhos sempre atravessou e passou por cima do seu passado e se transformando para o futuro. Não é uma cidade presa ao passado. E mesmo naquela época, embora houvesse uma movimentação grande, muitas famílias participaram, ourinhenses de todos os setores da sociedade participaram, eles não guardaram memória, não guardaram nada, nem objetos e nem documentos. Então a nossa participação na Revolução praticamente não é documentada, são muito pouca coisa que existe, e se existir está guardado em algum cofre, em alguma casa, algum armário. A gente está programando fazer o livro da história de Chavantes, está sendo feito para os alunos. E a gente pretende colocar no site também, né? No site da prefeitura e divulgar mais isso aí. Porque até hoje tem no site da prefeitura tem um resumo da Revolução de 32. Eu também coloquei bastante foto, divulguei bastante foto, mais em Facebook, em mídia digital. Mas a gente está programando de colocar mais detalhes, né? Porque está bem resumido. E o Museu de Chavantes, ele está, por um bom tempo, ele está desativado por causa do prédio. Mas o acervo está sendo guardado. E a gente, através dessas reportagens como a tua, que a gente tenta divulgar um pouquinho, né? Que a história foi importante, né? As conquistas de hoje, elas tiveram muita batalha, né? E a Constituição nossa, acho que vem daí, né? As águas do rio Paranapanema correm hoje em silêncio, mas nas marcas da rocha preservada na barragem e nos objetos esquecidos no fundo do leito, o eco de 1932 continua vivo e impecável. Lembrar o papel de Ourinhos e Chavantes na Revolução Constitucionalista é resgatar a nossa própria identidade. A identidade de um povo que, diante da perda da própria democracia, não hesitou em transformar a soleira da própria porta em uma trincheira pela liberdade. Muita gente diz que o Estado de São Paulo perdeu, né, essa revolução porque as tropas federais tomaram conta, Getúlio Vargas tomou conta, mas na realidade o Estado de São Paulo ganhou, porque logo em seguida veio a Constituição, 1936, eu acho, e a partir dali o Estado de São Paulo se desenvolveu muito mais. Ele ficou menos preso e mais livre para
aumentar a sua produção, sua indústria, né? A força de trabalho aumentou. Então São Paulo ganhou muito. E o Brasil também ganhou porque o Getúlio deu uma baixada de bola e resolveu governar o país e não mandar como um ditador. Na batalha, perdeu, mas no campo político, venceu. É uma revolução que ela é tanto justa em um certo aspecto, quanto, eu diria que, egoísta em outro, né? Você tem um elemento de justiça porque era necessária uma Constituição. Porque um dos primeiros atos que o Vargas toma no início já do governo provisório é o fechamento das câmaras, fechamento dos congressos, para justamente diminuir o poder das oligarquias locais. Então fazia-se necessário uma Constituição que abrisse de novo o Brasil para uma discussão política. Porque a política é o centro de um país, é aquilo que movimenta um país e faz com que tanto o cidadão quanto o próprio poder político consiga estabelecer modos de realizar as coisas. O cidadão na sua participação de escolha do voto e o poder político na decisão que precisa ser tomada. Então existe um ponto de justiça. Aquela Constituição era necessária. Porém também existe o interesse das oligarquias locais, os grandes cafeicultores que na verdade sentiam a perda de 20, 30 anos de poder adquirido. Então eles viam que isso era negativo para eles, não tinham mais a expressividade, não conseguiam fechar os acordos que antes, na política do café com leite, eles fechavam, e estavam então também atrás de retomar isso. Uma das pautas que eram pedidas na Revolução de 32, por exemplo, era a escolha de interventores, né, que eram os governadores, que fossem do estado de São Paulo e que não fossem militares. Justamente para que a oligarquia também pudesse se mover na articulação dos seus governadores. Então existem esses dois pontos e eu acho que eles não são contraditórios. Eu acho que eles, na verdade, estão juntos, né? Porque existe aquilo que é positivo para todos e aquilo que vai beneficiar alguns. Então eu vejo que foi importante essa revolução, foi necessária, mas talvez ela não tenha sido tão revolucionária quanto a gente imagina, né? Justamente porque não se pautava em transformações tão significativas, né? Não se previa, por exemplo, a abolição do voto de cabresto dentro dos elementos da revolução. Então ainda é uma revolução, mas é uma revolução de cima para baixo, né? Não uma revolução que vem de baixo para cima, alterando realmente as estruturas políticas e sociais. Não diria que São Paulo ganhou no sentido político, mas São Paulo deu uma pequena lição. Ele mostrou para o restante do Brasil quem era Getúlio Vargas, mas não levaram isso a sério, não tomaram, não deve ser verdadeiro isso, e seguiram em frente.